Torcedor palmeirense, a quinta-feira amanheceu daquele jeito que ninguém esperava, com o clima já pesado e cheio de assunto para colocar na mesa. E não tem como fugir do que aconteceu ontem no Allianz Parque, porque o empate contra o Vitória deixou aquela sensação amarga de que o Palmeiras deixou escapar algo que estava praticamente na mão. O estádio cheio. A torcida empurrando, a chance perfeita para encostar ainda mais na liderança, e mesmo assim o time acabou patinando em um jogo que parecia controlado. E o pior de tudo é que o resultado ficou ainda mais indigesto quando veio a notícia de que o Fluminense bateu o Flamengo. A vitória tricolor abriu um cenário que poderia ser extremamente favorável. Porque se o Flamengo tivesse perdido e o Palmeiras tivesse vencido, a liderança estaria ali praticamente ao alcance. Mas não foi o que aconteceu. E agora a distância é curta. É verdade, apenas 2 pontos, mas fica aquela sensação de que a noite poderia ter sido completamente diferente. A classificação no momento mostra Flamengo com 71 pontos, Palmeiras com 69, Cruzeiro com 64 e Mirassol com 60. O empate do Mirassol contra o Santos, inclusive, também gerou aquele burburinho, principalmente pelo pênalti marcado para o Mirassol e outro lance parecido que não foi assinalado para o Maurício. Parece até que cada rodada tem uma novela nova envolvendo arbitragem. E isso virou até pauta pesada depois da partida do Verdão. Porque, além da frustração pelo empate, o time perdeu o Andrias para a próxima rodada. A situação é complicada, porque justamente em um setor onde o elenco já está com dificuldades, o jogador acaba ficando de fora por causa de um cartão amarelo extremamente contestado e depois o vermelho no fim do jogo. E tudo isso às vésperas de uma rodada decisiva, já que Palmeiras e Flamengo vão jogar no mesmo horário no sábado, às 9h30 da noite. São 4 jogos para acabar o Brasileirão. 4. E é aquele momento em que não existe mais margem para erro. O Palmeiras não pode mais oscilar, seja em casa, fora, contra qualquer adversário, porque qualquer vacilo vira combustível para o Flamengo se afastar ou até recuperar tranquilidade na liderança. E o jogo de ontem escancarou um problema que tem se repetido na temporada inteira. O primeiro tempo do Palmeiras, mais uma vez, foi fraco, lento, previsível, quase sonolento. É impressionante como em vários jogos deste ano o time simplesmente não entra ligado nos primeiros 45 minutos. A impressão é de que a equipe demora para acordar, demora para acelerar, demora para entender que a partida está acontecendo e que qualquer descuido muda completamente o rumo da rodada. O próprio Abel falou na coletiva que o time deu 45 minutos de vantagem ao adversário. E isso bate exatamente com o que o torcedor viu em campo. Mesmo com desfalques, mesmo com dificuldades, era para ter criado mais. Era para ter sido mais agressivo. Era para assumir mais responsabilidade no último terço do campo. As 2 únicas chegadas mais perigosas foram com o Alan, e mesmo assim, nenhuma delas terminou em bola na rede, nem naquela chance em que o Bruno Rodrigues tentou completar debaixo da trave e não conseguiu mandar para dentro. A fala do Abel é dura, mas verdadeira. Ele disse que faltou atitude para finalizar, faltou coragem para assumir a jogada, faltou empurrar a bola para frente. Muita posse, muito toque lateral, muita construção que não leva a lugar nenhum. E isso se repete jogo após jogo. Em vários momentos parece que os jogadores mais experientes ficam travados em um estilo burocrático, como se fosse automático tocar para trás, recomeçar, construir de novo, e só cruzar quando chega no fundo.
Falta aquele instinto de improviso, o desejo de quebrar a marcação com um drible, com uma arrancada, com uma jogada individual que destrava o ritmo. Curiosamente, os meninos da base já sobem com essa mentalidade mais agressiva, mais leve, mais voltada para partir para cima. Isso porque a formação deles incentiva esse tipo de atitude, incentiva ousadia, incentiva o jogo bem jogado, aquele futebol mais intuitivo. Só que não dá para jogar todo o peso da responsabilidade nos garotos de 20 ou 21 anos. O elenco experiente precisa incorporar mais esse comportamento também. E voltando à arbitragem, o cartão amarelo que o Andreas recebeu no primeiro tempo foi um absurdo completo. Em uma jogada promissora de ataque, ele protege a bola com o braço. O jogador do Vitória se joga no gramado com a mão no rosto e o árbitro simplesmente para a jogada e amarela o Andreas por uma falta que não aconteceu. A imagem deixa claro que não houve contato no rosto. Mesmo assim, o árbitro decide interromper um ataque perigoso do Palmeiras para punir o jogador. E no fim da partida veio o segundo amarelo seguido do vermelho, após o Andreas reclamar da condução do jogo. E quem viu a partida sabe que a arbitragem picotou o jogo inteiro, travou o ritmo, parou lances desnecessariamente, deixou o Palmeiras irritado do começo ao fim. O setor onde o Andreas joga já é uma área do time onde o Abel não tem muitas opções, e agora novamente o jogador está suspenso. Ele já tinha ficado fora contra o Santos pelo mesmo motivo, e agora repete o cenário. Fica até aquela dúvida, será que algum dia vão anular um cartão desses quando claramente a marcação está errada? Porque já aconteceu com outros jogadores em outros clubes. Mas, com o Palmeiras nunca parece que isso é cogitado. No meio desse turbilhão, ainda teve a coletiva do Abel, que mais uma vez foi franca e direta ao falar sobre o desempenho do time e sobre o que precisa melhorar imediatamente. E por outro lado, surgiu uma notícia curiosa. O nome do treinador português está sendo especulado por duas emissoras grandes para participar das transmissões da Copa do Mundo de 2026. Estão buscando alguém de peso para comentar, analisar e participar das coberturas especiais do Mundial. E o Abel é um dos nomes que surgiram nessas conversas. Além dele, há interesse também em Felipe Luiz e Rogério Ceni. É difícil imaginar o Abel aceitando esse tipo de convite no meio de temporada. Ainda mais porque ele já deixou claro outras vezes que dinheiro não é um problema para ele. Mas também nunca dá para descartar totalmente, porque a Copa do Mundo movimenta muita coisa e essas emissoras costumam fazer propostas bem fortes. Resta esperar para ver o que vai acontecer quando chegar o período do Mundial. E enquanto isso tudo acontecia, veio outra bomba diretamente do Rio de Janeiro. O Flamengo confirmou que Pedro sofreu lesão muscular na coxa esquerda e está fora da final da Libertadores. A notícia caiu como um choque, porque o atacante é peça-chave do sistema ofensivo deles. Mas mesmo sem Pedro, o elenco ainda tem jogadores que podem decidir, como Arrascaeta, Bruno Henrique e Luiz Araújo. E justamente falando do Arrascaeta, ficou claro ontem, no clássico contra o Fluminense, o quanto o Flamengo sente falta dele quando ele não está em campo. O time perde intensidade, perde criatividade, perde aquele passe diferente que rompe a defesa adversária. O Arrascaeta é talvez o jogador mais decisivo do elenco deles na temporada. Quando ele joga contra o Palmeiras, então, parece até que vira outro jogador, sempre criando algo perigoso, sempre achando espaço onde ninguém imagina. Por isso, o Palmeiras vai precisar ficar muito atento a ele, principalmente na grande final do dia 29. É um adversário que precisa ser marcado com atenção
redobrada. E para completar a quinta-feira movimentada, hoje ainda tem a final da Copa do Brasil Feminina entre Palmeiras e Ferroviária às 3h30 da tarde, lá em Araraquara. Uma partida importante demais para o futebol feminino do clube, que vem crescendo, se estruturando e conquistando espaço. A equipe chega forte, com condições reais de buscar mais um título e manter o protagonismo que vem construindo nos últimos anos. E já pensando no próximo sábado, a CBF divulgou o árbitro de Palmeiras e Fluminense, Jonathan Bechstein. Um nome que não aparece com tanta frequência, árbitro do Rio Grande do Sul, que já apitou 2 partidas do Verdão, ambas com vitória. O último jogo dele envolvendo o Palmeiras foi o triunfo por 1-0 diante do Atlético Goianiense no ano de 2024. Agora é esperar para ver como será a condução dessa partida tão importante, porque cada detalhe faz diferença numa reta final tão apertada. E essa reta final promete ser daquelas que deixam qualquer torcedor sem sossego, porque cada detalhe começa a ganhar um peso enorme, desde quem está disponível até o ambiente emocional dos jogadores dentro de campo. O Abel sabe disso, como poucos, e tem falado repetidamente sobre a importância de entrar ligado desde o primeiro minuto, algo que o elenco vem devendo em vários jogos. A impressão que passa é que quando o Palmeiras entra com ritmo forte desde o início, o adversário sofre, recua, se perde. Mas quando o time demora para acelerar, dá campo, dá confiança e permite que o rival cresça sem precisar fazer nada demais. E foi exatamente isso que aconteceu contra o Vitória. No segundo tempo, o time até tentou reagir. Criou, buscou, mas já tinha perdido um tempo inteiro só girando bola de um lado para o outro sem assustar ninguém. E num campeonato tão disputado, onde cada rodada mexe no topo da tabela, isso cobra um preço. O torcedor sente que existe qualidade no elenco para muito mais do que tem sido apresentado em vários primeiros tempos. E talvez por isso a cobrança seja tão forte. Quando a equipe resolve acelerar, quando adianta as linhas, quando marca alto, recupera a bola e parte em velocidade, fica claro que o Palmeiras tem condições de intimidar qualquer adversário do Brasil. Mas oscila demais, e essas oscilações acabam deixando o clima pesado, tanto para quem está no campo quanto para quem está nas arquibancadas. E mesmo assim, ninguém desiste, porque são apenas 2 pontos separando Palmeiras e Flamengo. 2. É uma distância tão pequena que pode mudar completamente em questão de minutos na próxima rodada. Só que, para isso acontecer, precisa jogar com intensidade desde o apito inicial. Principalmente diante de um Fluminense que, mesmo vivendo altos e baixos, sempre entra com vontade dobrada quando enfrenta as equipes da parte de cima da tabela. E tem outro aspecto importante. O Fluminense já deixou claro que não quer ajudar o Flamengo em nada. Jogador falando publicamente que prefere ver outro clube campeão já cria todo um ambiente competitivo, e isso precisa ser aproveitado pelo Verdão de forma inteligente. Só que nada disso adianta se o Palmeiras entrar com a mesma lentidão que apresentou em vários jogos deste ano. O torcedor sabe que quando o time resolve apertar, dá para encaixar boas sequências, mas a chave precisa virar antes do intervalo, não só depois dos 45 minutos. O Abel bate nessa tecla com força e não é à toa. Ele sabe que falta pouco para o fim, sabe que qualquer tropeço agora pode ser decisivo e sabe que a tabela favorece quem tiver mais cabeça fria e menos erros básicos. E já que estamos falando dessa pressão da reta final, a ausência do Andréas pesa duplamente. Não só
porque o setor onde ele joga já tem número reduzido de opções, mas porque ele vinha sendo uma peça importante na ligação entre meio e ataque. É aquele jogador que pressiona, que dá intensidade, que chega junto, e quando ele sai, a dinâmica do meio muda. É por isso que o cartão recebido no jogo contra o Vitória irritou tanto o torcedor e o próprio elenco. Foi um lance mal interpretado, interrompeu um ataque promissor e gerou uma suspensão que poderia ter sido evitada. Agora, o Abel vai ter que encontrar alternativas, seja com improvisações, seja com ajustes táticos que permitam o time manter a agressividade mesmo sem uma das peças mais energéticas do setor. Mas apesar desse problema, ainda existe confiança de que o Palmeiras pode surpreender, principalmente porque em momentos decisivos o time costuma crescer. E isso não é à toa. A espinha dorsal do elenco está acostumada a disputar títulos, lidar com pressão, jogar contra adversários fortes e não se intimidar em rodadas-chave do campeonato. Por isso a torcida ainda acredita e tem motivos para acreditar. O elenco sabe sofrer, sabe reagir e sabe aproveitar as oportunidades quando realmente se impõe. A questão é conseguir transformar isso em constância, algo que tem sido raro nos últimos jogos. E quando falamos de constância, não dá para ignorar o peso emocional que a disputa do Flamengo também coloca na corrida pelo título. Eles perderam um dos principais atacantes, e isso mexe no planejamento deles. E mesmo assim, é um time perigoso, com alternativas fortes no elenco. Mas algo ficou evidente no clássico contra o Fluminense. Sem Arrascaeta, o Flamengo perde uma parte enorme da criatividade e do equilíbrio ofensivo. É impressionante como o time depende dele para encontrar espaços, para organizar o meio, para dar aquele passe enfiado que quebra linhas. E essa dependência fica ainda mais clara quando o adversário marca forte, pressiona e dificulta o jogo deles por dentro. O Palmeiras precisa observar isso com atenção, porque o duelo entre as duas equipes na final promete ser intenso, físico, estratégico e repleto de momentos decisivos. Anular o Arrascaeta pode ser um dos pontos-chave, assim como aproveitar os espaços deixados quando o Flamengo se lança ao ataque. E essa final ganha uma camada emocional ainda maior agora que a lesão do Pedro foi confirmada. Eles não terão o goleador clássico dentro da área, mas ainda possuem peças que fazem estrago se tiverem espaço para finalizar. O Palmeiras precisa entrar com máxima concentração, aproveitar os momentos de instabilidade do rival e não desperdiçar as chances claras, como aconteceu em tantas partidas neste ano. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O clima nos bastidores do futebol brasileiro ganhou novos contornos após o STJD decidir devolver os pontos ao Palmeiras. Em um daqueles episódios que parecem feitos sob medida para alimentar conversas de bar, corredores de estádio e grupos de torcedores nas redes sociais. A decisão caiu como um raio sobre o campeonato, mexendo diretamente na parte mais nobre da tabela e dando início a um burburinho que ninguém sabe exatamente onde vai terminar. Fontes próximas ao Tribunal Esportivo afirmam que a reviravolta não foi simples. O processo teria passado por debates acalorados, análises de relatórios internos e pressões veladas de gente grande no futebol nacional. Independentemente da origem, o fato é que a devolução recoloca o Palmeiras no centro da disputa, reacendendo discussões sobre justiça esportiva, coerência disciplinar e até suposta influência de dirigentes nos corredores do poder. Nos círculos palmeirenses, o clima é de alívio misturado com desconfiança.
Membros da diretoria evitam comemorar publicamente, como se temessem que o vento possa mudar novamente, enquanto funcionários do clube comentam, em voz baixa, que essa guinada pode ter efeitos diretos na motivação do elenco. Há quem diga que o vestiário reagiu com surpresa, mas com aquela sensação de que a maré pode estar mudando a favor. Entre rivais, no entanto, reina irritação. Alguns dirigentes, segundo relatos que circulam nos bastidores, consideram a decisão um precedente perigoso, capaz de criar um emaranhado jurídico no campeonato. Fala-se até que outras equipes já avaliam entrar com ações semelhantes, tentando aproveitar a onda que o Palmeiras surfou para recuperar terreno na tabela. Enquanto isso, comentaristas e analistas tentam decifrar o impacto esportivo imediato. Embora ninguém arrisque previsões, muitos apontam que a devolução dos pontos promete alterar o ritmo do campeonato, não apenas na liderança, mas também na forma como clubes passam a encarar decisões do tribunal daqui para frente. Entre rumores, cochichos e declarações enigmáticas, fica a sensação de que esse episódio ainda está longe de terminar. O campeonato segue, mas agora com um tempero extra que promete manter o torcedor atento a cada novo capítulo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!